Oi, então hoje nós vamos falar. Escuta, essa luz tá boa? É isso mesmo que eu tô achando assim, um pouco esquisita, né? Não sei. Tá, ok. Então vamos lá. Hoje nós vamos então falar. Testaram o áudio, tá? Porque tem que ver se tá captando bem, né? Porque senão perde completamente sentido. Ah, então tá bom. Então vamos lá, né? Hoje nós. Escuta, eu tinha falado que era para ter passado isso aqui, tá? Porque agora fica tudo gruvinhado no meu braço e eu não fico alinhada do jeito que eu precisava estar, entendeu? Não, eu vou falar uma coisa, sabe? Quando a gente quer que uma coisa seja feita, quando a gente quer que uma coisa seja bem feita, a gente tem que fazer a gente mesmo. Porque eu vou te falar, a gente fica pedindo para os outros e as pessoas não entendem. Ó, vamos ajeitar essa luz, por favor, que a gente está trabalhando aqui, né? Eu tenho que fazer tudo sozinha. Porque se eu não fizer sozinha, não fica bem feito, entendeu? É desse jeito. Shhh. Silêncio! Silêncio que a gente está gravando aqui. Não, as pessoas não entendem. Eu sempre digo assim, ó, que tem o certo e que tem o errado, e que o que eu falo tá certo, entendeu? Eu tô mostrando o jeito certo de fazer as coisas, mas é impressionante. Não, tá bom, vamos lá então. Tudo em ordem agora, né? Por favor. Tá. Assim, ó, eu falei que era pra ter passado gel no meu cabelo. Né? Porque agora aqui, ó, fica essa pontinha desses fiozinhos. Eu tinha falado que era melhor com gel. Ai, olha, é complicado mesmo. Eu vou falar pra ti que é muito complicado, sabe? Porque a gente quer fazer as coisas bem feito, a gente sabe como é que tem que ser feito pra ficar bem feito. Daí eu vou falar que eu já vou perdendo até a vontade de gravar vídeo, sabe? Porque pra quê? Qual o sentido de gravar desse jeito? Sabe? Já dá vontade de parar tudo, já não quero mais, porque ninguém faz as coisas direito. Sabe? A gente tem um padrão, a gente tem uma qualidade a zelar, e daí isso fica comprometido. Olha, acaba com a motivação da gente uma coisa dessa, eu vou falar. Pois é. Acho que se o insistente gravasse um vídeo, seria mais ou menos assim. Afinal, para o insistente, nada é bom o suficiente. Os padrões de sucesso dele são muito altos e as pessoas ao redor são meros mortais, incapacitados de serem perfeitos. E ele se esforça ao máximo para chegar à perfeição. E aí, eu preciso dizer uma coisa bem séria e importante. Perfeição não existe. O fato de sermos humanos já nos faz perder essa possibilidade de perfeição. Ser humano é ser imperfeito. E é por isso que o sabotador insistente sofre tanto. Ele se frustra com muita facilidade porque os padrões de sucesso são altíssimos e normalmente inalcançáveis. Então, ele busca, faz, mas nunca acha que está suficiente. Nunca acha que o sucesso é mesmo sucesso. Nunca acredita que fez o melhor que podia. Ele quer algo inatingível. E essa busca incessante e agoniante gera ansiedade, gera frustração, gera desânimo e muitas vezes até procrastinação. Afinal, já que não vai sair perfeito, para que eu vou fazer? Pois é, esse jeito de encarar a vida de forma tão metódica torna o insistente a provocar na pessoa que tem esse sabotador como principal muita irritação. Irritação com o tempo do outro, irritação com o jeito do outro fazer as coisas, porque parece que nada é bom o suficiente. E isso faz com que a pessoa que tem o sabotador do insistente encare a vida com muita obrigação, com muito peso, com mochilas enormes nas costas, sempre dizendo: eu tenho que, eu sei, eu faço, se eu não fizer, ninguém mais faz. Pois é, isso acaba bloqueando muito a capacidade criativa dessa pessoa. E o comportamento insistente muitas vezes mina as relações e principalmente traz acúmulos mentais e emocionais fortíssimos. Por isso, muito cuidado.
A pessoa que está sob o domínio desse sabotador se torna alguém que acha que tudo depende dela, que o jeito de fazer as coisas é óbvio e ela sabe qual é esse óbvio. Vou te contar um segredo. Não existe óbvio. Algo que é muito claro para você pode ser extremamente nebuloso para o outro. E é por isso que a gente precisa aprender a dosar esses lugares. Essa ansiedade e essa frustração que chega pelo padrão inalcançável também está intimamente ligado a um medo desse sabotador de receber críticas. Então ele faz o melhor, que é para ninguém falar nada. Ou então ele não faz, porque Deus o livre que alguém fale. E esse medo da crítica que desmonta completamente mostra uma fragilidade muito grande. Essa extrema sensibilidade de não conseguir ouvir o outro faz a pessoa que age com esse sabotador ser extremamente fechada e intransigente na maioria das vezes. Isso vai causando muita angústia e uma sensação de vazio, de incapacidade de realização. Porque lá no fundo, quem tem esse padrão tem crenças limitantes imensas relacionadas à capacidade. Acha que não sabe, que não é capaz, que não consegue e por isso precisa provar isso o tempo todo. Bom, a gente não vai só falar mal desse sabotador, né? A gente sabe que os sabotadores nascem lá na nossa primeira infância com o objetivo de nos proteger, com o objetivo de nos ajudar. Então, normalmente, a pessoa que desenvolve esse sabotador com força na vida ou teve uma infância onde foi muito cobrada, onde tinha uma exigência de perfeição pelo lado da família, tinha que sempre ser a melhor, tinha que sempre fazer o máximo. Pode ser que esse padrão tenha gerado a força desse sabotador, ou pode ser ainda que tenha sido exatamente o contrário. Numa família extremamente desestruturada, com dificuldades de realização, com pouca ascensão de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de vida, essa criança se viu forçada a ser sempre a melhor no que fazia para conseguir se destacar, para conseguir crescer, para ganhar respeito e para ganhar força. Porém, a gente cresce, só que nos esquecemos disso. E é nesse processo de crescer e amadurecer que a gente precisa entender que os sabotadores não têm mais a função inicial, que nós já conseguimos gerir e com autorresponsabilidade entender os limites que a gente precisa impor. Para te ajudar a refletir um pouquinho sobre esse sabotador tão intenso, eu quero te contar uma história. Então agora, respira, que chegou a hora de ouvir um conto. A gente vai ouvir um conto indiano chamado O Vaso do Olheiro. Não é olheiro, é oleiro. Tá vendo a língua portuguesa? Ela tem palavras, ela tem frases, é oleiro. Pode dobrar essa língua, por favor, e falar direito? Você pode me dar licença para contar a história? Pois é. O insistente já tá aqui de novo. Mas a gente vai contar. Agora se trata do vaso do oleiro. Respira, que lá vem a história. Imagina um mercado, desses mercados antigos, mercado de rua, sabe? Com várias lojinhas e tendas espalhadas ao longo de uma grande avenida. Nesse mercado, as pequenas lojas e tendas vendiam de tudo que você possa imaginar. E numa delas trabalhava um oleiro que fazia vasos e artefatos de barro. Eram lindos, muito bem preparados, muito cuidadosos. É que o oleiro tinha uma preocupação imensa de fazer a melhor peça. A peça mais perfeita, a peça mais cuidadosa, a peça ideal. Então, ele passava o dia para fazer um único vaso, cuidando de todas as imperfeições, limpando os cantinhos, fazendo da melhor forma possível. E assim era todos os dias de sua vida. Se distraía por horas e horas fazendo aquilo. Acontece que um dia, uma coisa tirou o oleiro do sério. É que vinha passando por ali um poeta que pegou um dos seus vasos maravilhosos, jogou no chão e quebrou.
Na mesma hora o oleiro pegou aquele poeta pelo braço e foi até o juiz, que cuidava de todos os casos do mercado. O senhor, veja se pode uma coisa dessa. É um absurdo. Eu que faço meus vasos com tanta perfeição, com tanto cuidado, com tanto carinho. Vem um poeta qualquer e me quebra um vaso a troco de nada. Eu quero meu dinheiro. Eu quero ser ressarcido porque essa situação é um absurdo. O juiz, muito sábio e coerente, ouviu atentamente o oleiro e em seguida foi logo dizendo que era a vez do poeta falar. Eu vou explicar para o senhor o que aconteceu. Faz uma semana que eu passo aqui por esse mercado, bem na frente da tenda desse oleiro. E eu vejo ele trabalhando nos seus vasos, com muito afinco, com muito cuidado. O problema é que para se distrair e passar o tempo enquanto ele trabalha nos vasos, o senhor não tem noção do que ele faz. Ele recita poemas. E não são quaisquer poemas, ele recita os meus poemas. E sabe o que é pior? Ele recita os meus poemas errado. Ele destrói os versos, ele muda a métrica, ele muda as rimas. Eu vou falar para o senhor que eu já mandei bilhetinhos, eu já deixei pequenos recados, eu até já falei com educação que estava errado, mas ele não me escuta. E cada dia que eu passo está ele lá, quebrando os meus poemas no meio. Eu fiquei tão indignado, que hoje quando eu passei eu não resisti. Eu peguei um vaso dele e quebrei no meio. Afinal, se ele pode quebrar os meus poemas, eu também posso quebrar os vasos dele. O juiz então olhou para os dois, respirou e em pouco tempo deu a sua sentença. Pois bem, já que os dois se sentem lesados, então a sentença será a seguinte. Você, oleiro, terá que fazer um lindo vaso, grande o suficiente, para que você, poeta, possa escrever os seus mais lindos versos ao entorno do vaso. Vocês vão vender essa peça e vão dividir o dinheiro. Assim, ninguém mais vai se sentir lesado. Os dois saíram de lá muito contrariados com aquela história. Onde já se viu terem que trabalhar juntos? Tentaram, mas parecia impossível. Bom, um vaso que um fazia, o outro atrapalhava querendo escrever e eles se desencontravam e a situação ficava cada vez pior. Não saía um vaso de qualidade, não saía um verso de qualidade. Foi aí que os dois começaram a rezar para os deuses, principalmente para Deus Shiva, para que desse a eles o que eles precisavam. O oleiro pedia que fizesse com que ele fizesse os vasos mais maravilhosos, vasos inquebráveis e perfeitos. Já o poeta pedia que ele conseguisse escrever os melhores versos, mais fluidos e mais ritmados. Mas sempre que tentavam, nada acontecia. Tentavam sozinhos, cada um do seu jeito, e não conseguiam. Foi aí que tentaram fazer diferente. O oleiro fez um vaso bem grande e em seguida o poeta foi vindo atrás, escrevendo de forma ritmada os seus mais lindos versos. E enquanto um finalizava o trabalho, o outro começava. E eles foram encontrando uma sincronia presente na diferença de cada um. E o trabalho foi se encaixando, e quando a peça ficou pronta, os dois suspiraram encantados. Era a verdadeira perfeição. Bom, naquele momento decidiram vender a peça e perceberam que juntos eles podiam fazer mais. Por mais que o oleiro não soubesse recitar versos, por mais que o poeta não soubesse fazer vasos, por mais que cada um dos dois tivesse as suas imperfeições, juntos eles conquistavam uma beleza e uma pureza incríveis. E foi aí que eles aprenderam a lição mais importante, que, não foi a venda da peça e o retorno da perda financeira. Foi sim o entendimento que cada um de nós, com as suas imperfeições, podemos fazer coisas extraordinárias quando somados e respeitando a diferença um do outro. E assim termina o Vaso do Oleiro, esse conto indiano que, nos faz Já tá aí trancando a língua de novo, né? Que coisa feia ficar errando ao falar. Quieto.
O conto nos faz refletir bastante sobre perfeccionismo, né? Sobre essa vozinha do insistente que tá sempre mandando a gente parar, dizendo que a gente não é bom o suficiente, tornando cada erro um absurdo sem tamanho. Mas sabe que a vozinha dele precisa ser usada a nosso favor, nos impulsionar a dar o nosso melhor, a realizar, a construir coisas belas, porém, entendendo que nós vamos ter limitações, que não sabemos nem precisamos saber tudo, que o outro pode nos ajudar a somar, a construir e a transformar. Que assim seja, que a gente olhe com carinho para o insistente, agradeça por ele ter nos trazido até aqui, mas peça permissão para seguir diferente, dominando a força dele para o nosso desenvolvimento. Afinal, o que vale dessa vida é encontrar o fluxo das coisas, e tudo que é controlado e tudo que é perfeito demais perde a capacidade de fluir. Então, respira fundo e agora olhe com atenção para o insistente na sua vida e na vida dos que o cercam. Boas reflexões.